Meu nome é Daniel, tenho 38 anos. E durante muito tempo eu acreditei que sucesso era sinônimo de controle absoluto. Controle do tempo, das pessoas, dos números, das emoções. Eu construí minha fortuna assim. Frio, metódico, preciso. Pelo menos era assim que eu gostava de contar essa história para mim mesmo. Naquela manhã de segunda-feira, tudo parecia seguir o roteiro de sempre. O sol atravessava as janelas enormes da cobertura onde eu morava, refletindo nos móveis caros, nas obras de arte que eu mal sabia explicar, mas que custaram mais do que muitas casas. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, preparado por alguém que eu mal notava. Porque, na minha cabeça, tudo funcionava como um sistema automático. Era assim que eu via as pessoas que trabalhavam para mim. Partes de um sistema. A faxineira chegava todos os dias às 7 em ponto. Sempre silenciosa, sempre eficiente. Uma mulher simples, de mãos marcadas pelo trabalho. Olhar baixo e passos cuidadosos, como se tivesse medo de ocupar espaço demais em um lugar que nunca pareceu ser dela. Eu sabia o nome dela, Marta, mas quase nunca o usava. Naquele dia, eu estava especialmente irritado. Um contrato importante tinha atrasado. Uma negociação internacional estava por um fio e meus filhos adolescentes tinham discutido comigo no café da manhã. Diziam que eu estava distante, que só pensava em dinheiro. Eu ignorei, como sempre fazia. Emoções, para mim, eram distrações. Foi quando entrei no escritório de casa e vi o que, aos meus olhos, era imperdoável. Um documento sobre a mesa, um único papel fora do lugar. Um contrato confidencial, com anotações importantes, que deveria estar guardado na pasta vermelha, trancada no cofre, embutido na parede. Mas não estava. Meu coração acelerou. Não por medo real, mas por orgulho ferido. Aquilo representava desordem, falha, perda de controle. Chamei Marta com a voz seca, sem levantar da cadeira. Ela entrou devagar, segurando o pano de limpeza ainda úmido nas mãos. Olhou ao redor antes de me encarar, como se tentasse entender o que tinha feito de errado. Perguntei se ela havia mexido nos papéis da mesa. Ela hesitou. Disse que apenas limpou, como sempre, que o vento da janela aberta podia ter deslocado algo. Falou baixo, com cuidado, como quem sabe que qualquer palavra errada pode custar caro. Aquilo foi suficiente para mim. Não quis ouvir explicações. Não quis analisar. Não quis lembrar de quantas vezes aquela mulher esteve ali, mantendo minha casa impecável, sem nunca causar problema algum. Na minha cabeça, um erro era um erro, e erros tinham consequências. Eu disse que ela estava demitida. Simples assim. Vi o rosto dela empalidecer. Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou segurar com dignidade. Disse que precisava daquele trabalho, que tinha filhos, que sempre fez tudo certo. Mas eu já tinha decidido, paguei o dia, mandei que recolhesse suas coisas e fosse embora. Quando a porta se fechou atrás dela, senti algo estranho. Não era culpa. Era incômodo, como se algo tivesse saído do lugar dentro de mim também. Ignorei. Na minha lógica, eu tinha feito o certo, mas eu não fazia ideia de que aquele pequeno erro, aquele papel fora do lugar, seria o começo da maior lição da minha vida. E muito menos que meus próprios filhos seriam os responsáveis por virar tudo de cabeça para baixo. Depois que Marta saiu, a casa ficou diferente. Não estou falando de sujeira ou bagunça. Estou falando de algo que não se vê, mas se sente. Um silêncio pesado, quase constrangedor, tomou conta de cada cômodo. Era como se as paredes, acostumadas à rotina silenciosa dela, tivessem notado a ausência antes mesmo de mim. Voltei para o computador tentando retomar o foco. Abri planilhas, respondi e-mails, participei de reuniões online, mas, pela primeira vez em muitos anos, minha mente não obedecia. O papel fora do lugar insistia em voltar à minha memória, assim como o rosto de Marta, no momento em que percebeu que tinha perdido o emprego. Eu me dizia que aquilo era normal, que empresários tomam decisões difíceis
o tempo todo, que não se pode misturar emoção com gestão. Era o discurso que eu repetia há anos. O mesmo discurso que me fez crescer rápido, mas que também me afastou de muita coisa sem que eu percebesse. No meio da tarde, meus filhos chegaram da escola. Lucas, o mais velho, com 17 anos, sempre foi mais observador do que eu imaginava. Clara, 2 anos mais nova, tinha um jeito questionador que muitas vezes me irritava. Ambos passaram pela sala e notaram algo estranho. Imediatamente, perguntaram onde estava a Marta. Respondi de forma seca, quase automática, que ela não trabalhava mais conosco, que tinha cometido um erro grave. Lucas franziu a testa. Clara parou no meio do caminho. Que erro, pai? Expliquei do jeito mais simples e frio possível. Um documento fora do lugar. Falta de atenção, que esse tipo de coisa não podia acontecer na minha casa, muito menos no meu escritório. Eles se olharam em silêncio. Não discutiram, não levantaram a voz. Isso, estranhamente, me incomodou mais do que qualquer briga. Subiram para os quartos, sem dizer mais nada. Naquela noite, o jantar foi silencioso. A mesa enorme, sempre farta, parecia maior do que nunca. O som dos talheres ecoava de forma desconfortável. Ninguém puxava assunto. Em outros tempos, eu teria achado aquilo perfeito. Silêncio significava ordem. Mas naquele dia, não. Tentei falar sobre o dia deles. Respostas curtas, educadas, mas distantes. Depois do jantar, fui para a sala assistir às notícias. Algo que sempre me ajudava a desligar. Mas não consegui prestar atenção em nada. Minha cabeça estava cheia de pensamentos que eu não costumava ter. Pela primeira vez, me perguntei se tinha sido justo. Afastei rapidamente essa ideia. Justiça, para mim, sempre foi sinônimo de regras claras e consequências. Mas algo dentro de mim insistia em dizer que aquela conta não fechava. Fui dormir tarde, rolando na cama, lembrando de pequenos detalhes que antes eu ignorava. Marta chegando cedo, mesmo em dias de chuva. Marta perguntando se as crianças tinham gostado do almoço. Marta ajeitando uma planta torta na varanda, como se aquela casa também fosse um pouco dela. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da cozinha. Estranhei. Normalmente, àquela hora, tudo já estaria organizado. Desci e encontrei Lucas tentando fazer café. Clara procurava algo no armário, visivelmente irritada. Nada está no lugar, ela disse. Respondi que a casa não ia se arrumar sozinha. Lucas me olhou sério. Disse algo que ficou gravado na minha mente. Engraçado como só agora o Senhor percebe o trabalho que ela fazia. Aquela frase foi como um pequeno golpe. Não respondi. Peguei meu café e saí. Mas naquele momento, algo começou a mudar. Eu ainda não sabia, mas meus filhos já estavam tomando uma decisão que iria muito além daquela conversa. Uma decisão que não envolvia dinheiro, contratos ou poder. Envolvia caráter. E isso, para mim, sempre foi território desconhecido. Durante anos, eu acreditei que conhecia meus filhos. Achava que sabia exatamente quem eles eram, o que pensavam, o que valorizavam. Lucas era o racional, o responsável. Clara, a sensível, a questionadora. Pelo menos, era assim que eu os encaixava, dentro das categorias que facilitavam minha vida. Mas naquela semana, percebi o quanto eu estava errado. Os dias seguintes à demissão de Marta foram estranhamente silenciosos. Não havia discussões, não havia confrontos diretos, mas existia algo muito mais desconfortável. Distância. Meus filhos falavam comigo apenas o necessário. Cumpriam as regras da casa, iam à escola, faziam as tarefas. Mas havia um muro invisível entre nós. No terceiro dia, cheguei mais cedo do trabalho. Esperava encontrar a casa vazia, como de costume, mas ouvi vozes na cozinha. Parei, antes de entrar. Lucas e Clara conversavam em tom baixo, como se não quisessem ser ouvidos. Não era minha intenção escutar, mas algumas palavras me prenderam ali. Ela não merecia isso, dizia Clara. Eu sei, respondeu Lucas. E é isso que a gente vai tentar consertar. Consertar o quê? Perguntei.
entrando na cozinha. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Não pareciam assustados, pareciam decididos. Lucas respirou fundo. Clara cruzou os braços. Pai, a gente precisa conversar. Aquilo me irritou de imediato. Eu odiava quando alguém usava aquele tom comigo, como se estivesse prestes a me ensinar algo. Mas sentei. Talvez por curiosidade, talvez por cansaço. Eles começaram lembrando coisas simples. Pequenas cenas que eu nunca considerei importantes. Marta ajudando Clara com o botão da camisa. Marta separando o lixo corretamente, mesmo quando ninguém pedia. Marta perguntando como tinha sido a prova de Lucas. Depois, vieram coisas mais profundas. Ela tratava essa casa como se fosse dela, disse Lucas. E o Senhor tratou ela como se fosse descartável. Respondi que ninguém era descartável, mas que regras existiam. Que eu confiava documentos importantes àquela casa. Que um erro podia custar caro. Clara me olhou nos olhos. Um olhar firme, maduro demais para a idade dela. Pai, o Senhor já errou muito mais do que ela, e nunca perdeu nada por isso. Aquilo doeu. Não porque fosse uma acusação injusta, mas porque era verdade. Tentei encerrar a conversa dizendo que o assunto estava resolvido, que eu já tinha tomado minha decisão, que não queria mais falar sobre aquilo. Lucas assentiu. Clara também. Mas antes de sair, Lucas disse algo que eu jamais esqueceria. Então tudo bem, a decisão agora é nossa. Naquela noite, fui dormir com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de irritação e medo. Medo de não saber o que meus próprios filhos eram capazes de fazer quando acreditavam estar certos. No dia seguinte, ao acordar, percebi algo diferente. Meu celular estava cheio de notificações, mensagens de parentes, conhecidos, até de alguns funcionários da empresa. Perguntavam se estava tudo bem, se eu tinha mesmo demitido a faxineira por causa de um papel fora do lugar. Meu coração disparou. Desci correndo e encontrei Lucas e Clara sentados na sala, cada um com o celular na mão. Não estavam escondendo nada. Não estavam com medo. O que vocês fizeram? Perguntei. Lucas respondeu com calma. Contamos a verdade. Disse que eles não tinham esse direito, que estavam expondo a família, que aquilo podia afetar minha imagem. Clara respondeu algo que me deixou sem reação. Pai, se a sua imagem depende de esconder a verdade, talvez ela precise mesmo ser afetada. Eles haviam contado a história para pessoas próximas, sem exageros, sem acusações, apenas os fatos. E aos poucos a história começou a se espalhar. Não como escândalo, mas como reflexão. Pela primeira vez na minha vida, senti algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar nem afastar. Vergonha. E junto com ela, veio uma pergunta que ecoava na minha mente. Quem eu tinha me tornado? Durante anos, eu acreditei que a vergonha era um sentimento reservado a quem fracassa, a quem perde dinheiro, status ou poder. Nunca passou pela minha cabeça que ela poderia surgir justamente quando tudo parecia estar sob controle. Mas ali estava eu, sentado na sala da minha própria casa, cercado por silêncio e notificações que não paravam de chegar, sentindo algo que eu não sabia nomear direito, mas que apertava o peito de um jeito incômodo. As mensagens não eram agressivas. Não havia xingamentos, ameaças ou acusações diretas. O que havia era pior. Havia decepção. Pessoas perguntando se aquilo era verdade. Outras dizendo que esperavam mais de mim. Alguns funcionários antigos da empresa, lembrando situações em que eu havia pedido compreensão, paciência, humanidade. Cada mensagem era como um espelho sendo colocado na minha frente. Eu tentava justificar para mim mesmo que aquilo era exagero, que ninguém entendia a pressão de tomar decisões, que era fácil julgar de fora, mas no fundo eu sabia que não era só sobre um papel fora do lugar. Era sobre como eu passei a tratar pessoas como peças substituíveis. Lucas e Clara não comemoravam, não pareciam satisfeitos. Eles apenas observavam. E isso me incomodava ainda mais, porque não havia desafio ali. Havia expectativa
No fim da tarde, recebi uma ligação inesperada. Era um antigo sócio, alguém que me conhecia desde o início da minha trajetória, alguém que viu quando eu ainda fazia tudo sozinho, quando cada erro era uma lição e não um motivo para descartar alguém. Ele foi direto. Daniel, eu vi a história. Não estou ligando para julgar. Estou ligando porque não reconheci você. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer crítica pública. Depois da ligação, fui para o escritório e fechei a porta. Sentei na mesma cadeira onde dias antes eu tinha demitido Marta com frieza. Olhei para a mesa. O tal documento estava lá, guardado corretamente. E naquele momento, percebi algo óbvio demais. O erro nunca colocou nada em risco. O risco sempre foi quem eu estava me tornando. Passei horas ali, revisitando decisões antigas, lembrando de pessoas que saíram da minha vida profissional sem explicações claras, sem reconhecimento, sem gratidão. Sempre em nome da eficiência. Sempre em nome de resultados. Quando saí do escritório, já era noite. A casa estava silenciosa. Meus filhos estavam nos quartos. Fui até a cozinha e pela primeira vez em muito tempo, tentei preparar algo simples para comer. Enquanto mexia a panela, lembrei de Marta cantando baixo enquanto limpava. Uma música antiga, simples, mas cheia de vida. Foi ali, sozinho, que algo dentro de mim começou a ceder. Subi até o quarto de Lucas e bati na porta. Ele abriu surpreso. Sentei na cama e falei algo que eu não costumava dizer. Eu errei. Não coloquei culpa em ninguém. Não tentei justificar. Apenas disse que tinha errado. Lucas não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Depois fui ao quarto de Clara. Ela estava lendo. Disse a mesma coisa. Ela me olhou, com os olhos marejados, e respondeu algo simples. Reconhecer é o primeiro passo, pai, mas não é o último. Naquela noite, dormi pouco, mas pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz com uma decisão que ainda estava por vir. Porque, naquele momento, eu já sabia. Precisava encontrar Marta. Não para aliviar minha consciência, não para consertar minha imagem, mas para fazer algo que eu tinha esquecido como se faz. Assumir responsabilidade. Antes de continuar essa história, eu preciso fazer um pedido simples. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo histórias profundas, humanas e cheias de significado como essa. Agora, deixa eu continuar. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não era ansiedade, nem medo. Era algo parecido com responsabilidade. Uma sensação que eu não sentia havia muito tempo, porque sempre terceirizei isso para cargos, contratos e hierarquias. Mas aquela decisão não podia ser terceirizada. Eu precisava encontrar Marta. Não foi fácil. Percebi o quanto eu sabia pouco sobre a vida dela. Não tinha telefone pessoal. Não sabia exatamente onde morava. Sempre tratei a relação como algo puramente funcional. E agora, isso cobrava seu preço. Foi Clara quem me ajudou. Ela tinha anotado, meses antes, um contato de emergência que Marta havia deixado por precaução. Liguei. A voz do outro lado era de uma mulher cansada, desconfiada. Expliquei quem eu era. Houve um silêncio longo. Ela disse que Marta não queria falar comigo. Aquilo foi justo. Pedi apenas um endereço. Disse que não iria insistir, que só queria conversar. Depois de alguns segundos, ela passou. Dirigi até um bairro simples, distante da região onde eu vivia. Quanto mais eu avançava, mais o contraste me atingia. Ruas estreitas, casas pequenas, crianças brincando na calçada. Um mundo que sempre existiu ao meu redor, mas que eu nunca tinha realmente visto. Estacionei em frente a uma casa modesta, com um pequeno jardim na entrada. Respirei fundo antes de bater a porta. Marta atendeu. Ela parecia surpresa, mas não assustada. Apenas cansada. Os olhos ainda carregavam o peso da demissão recente. Eu pedi para entrar. Ela hesitou, mas abriu espaço. A sala era simples, organizada, acolhedora. Havia fotos na parede, crianças sorrindo, uma vida inteira
que eu nunca considerei. Sentei e falei algo que jamais imaginei dizer naquela posição. Eu vim pedir desculpas. Não houve discurso longo. Não houve justificativa. Disse que tinha sido injusto, que não ouvi, que deixei o orgulho falar mais alto do que a razão. Marta me ouviu em silêncio. Quando falou, a voz era firme. O problema não foi a demissão, senhor Daniel. O problema foi o jeito. Eu me senti invisível. Aquela palavra me atravessou. Invisível. Ela contou que tinha passado a noite sem dormir, pensando em como explicaria para os filhos que tinha perdido o emprego. Contou que sempre teve orgulho do trabalho, mesmo sendo simples, que aquele erro nunca tinha acontecido antes. Eu ouvi tudo pela primeira vez, de verdade. Ofereci o emprego de volta, com melhores condições, com aumento, com respeito. Ela não respondeu de imediato. Disse que precisava pensar. E eu respeitei. Ao sair daquela casa, percebi algo que jamais imaginei sentir. Independentemente da resposta dela, eu já não era o mesmo homem que tinha batido naquela porta. Mas o que eu ainda não sabia era que meus filhos, silenciosamente, estavam indo ainda mais longe do que eu. E que a atitude deles não apenas mudaria aquela história, mudaria o rumo da nossa família inteira. Quando voltei para casa, depois de visitar Marta, encontrei meus filhos reunidos na sala. Não estavam mexendo no celular, não estavam assistindo a nada, apenas conversavam em voz baixa, com uma seriedade que não era comum para dois adolescentes. Perguntei o que estavam fazendo. Lucas respondeu com naturalidade, tentando fazer a coisa certa. Aquela resposta me deixou inquieto. Eu sabia que quando meus filhos chegavam àquele nível de convicção, não havia mais volta. Eles não estavam reagindo por impulso, estavam agindo por valores. Sentei com eles, contei que tinha ido até a casa de Marta, que tinha pedido desculpas, que tinha oferecido o emprego de volta. Clara sorriu de leve, mas não parecia aliviada. Pai, isso é importante, mas não é tudo! Perguntei o que ela queria dizer. Ela explicou que, depois de contar a história para algumas pessoas, muitos começaram a compartilhar situações parecidas. Gente que já tinha sido humilhada, descartada, ignorada, não por maldade explícita, mas por indiferença. Lucas completou dizendo que eles criaram algo simples, nada público demais, nada sensacionalista, um espaço para ouvir histórias, para lembrar que por trás de qualquer função existe uma pessoa. Aquilo me assustou. Não porque fosse errado, mas porque era grande demais para algo que começou com um papel fora do lugar. Eles tinham usado suas próprias redes sociais, sem expor nomes, sem ataques, apenas relatos, reflexões, perguntas. E as pessoas começaram a responder. Relatos sinceros, dolorosos, humanos. Percebi que aquilo já não era mais sobre mim, era sobre algo muito maior. Naquela noite, fiquei acordado lendo alguns desses relatos. Cada história me desmontava um pouco mais. Gente que trabalhou anos em silêncio, que foi dispensada sem explicação, que saiu se sentindo menor do que entrou. Eu reconheci padrões. Padrões meus. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Um gerente da empresa, ele perguntou se aquilo tinha alguma relação comigo. Respirei fundo antes de responder. Tem. Ele disse que alguns funcionários estavam comentando. Não com revolta, mas com esperança. Esperança de que talvez as coisas pudessem mudar. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Eu sempre acreditei que liderar era impor respeito. Naquele momento, percebi que talvez fosse o contrário. Liderar era assumir erros em voz alta. Chamei meus filhos para conversar. Disse que queria apoiar o que eles estavam fazendo, não como pai tentando controlar, mas como alguém disposto a aprender. Lucas me olhou surpreso. Clara sorriu, emocionada. Foi naquele instante que percebi, a maior herança que eu poderia deixar não estava nas contas bancárias, nem nos imóveis, nem no nome da empresa. Estava naquele momento. Mas a história ainda não tinha terminado.
Porque Marta ainda não tinha dado sua resposta, e a decisão dela carregava um peso que eu jamais imaginei. Passei 2 dias inteiros esperando a resposta de Marta. 2 dias que pareceram semanas. Eu tentava manter a rotina, ir à empresa, participar de reuniões, tomar decisões importantes, mas nada tinha o mesmo peso de antes. Tudo parecia menor diante daquela espera silenciosa. Era estranho admitir isso, mas eu estava nervoso. Não pelo emprego em si. Eu poderia contratar outra pessoa facilmente. Sempre pude. O que estava em jogo agora era algo que eu nunca precisei negociar antes. Confiança. Na manhã do 3º dia, meu telefone tocou enquanto eu estava no carro, parado em um semáforo. Reconheci o número imediatamente. Atendi com o coração acelerado. Marta falou com calma. Disse que tinha pensado muito, que conversou com os filhos, que refletiu sobre tudo o que aconteceu. Eu ouvi em silêncio. Ela disse que aceitaria voltar, mas não do mesmo jeito. Aquela frase me fez endireitar na cadeira. Ela explicou que não queria voltar para um lugar onde pudesse ser descartada novamente por um erro isolado, que aceitava trabalhar, mas queria respeito claro, diálogo e, principalmente, queria ser tratada como gente, não como função. Eu concordei com tudo, sem negociar, sem impor condições. Disse que aquelas exigências eram justas. Mais do que isso, eram necessárias. Marcamos o retorno para a semana seguinte. Quando desliguei o telefone, fiquei alguns minutos parado, olhando para frente, sem ligar o carro. Um sentimento estranho tomou conta de mim. Não era vitória, era aprendizado. Contei a novidade aos meus filhos naquela noite. Lucas respirou aliviado. Clara sorriu, mas logo ficou séria. Pai, isso só faz sentido se não for só com ela. Aquela frase ficou ecoando. Ela tinha razão. No dia seguinte, convoquei uma reunião geral na empresa. Não foi fácil. Eu nunca fui de expor questões pessoais no ambiente profissional. Sempre mantive uma distância clara entre quem manda e quem executa. Mas eu sabia que se não fosse ali, aquela mudança não seria real. Entrei na sala de reuniões com um discurso preparado, mas não segui nada do que estava escrito. Olhei para aquelas pessoas e falei a verdade. Contei a história, sem detalhes desnecessários, sem tentar me justificar. Disse que tinha cometido um erro, que tinha tratado alguém como descartável, que isso me fez perceber falhas profundas na forma como eu liderava. O silêncio era absoluto. Disse que a partir daquele momento, mudanças seriam feitas, canais de diálogo reais, avaliações mais humanas, espaço para erro e aprendizado, não como discurso bonito, mas como prática. Alguns pareciam desconfiados, outros emocionados, alguns claramente aliviados. Saí daquela reunião exausto. Mudar é cansativo, muito mais do que manter tudo como está. Quando cheguei em casa, encontrei meus filhos sentados na varanda. Lucas disse algo simples. A gente nunca viu o Senhor fazer isso. Aquilo me tocou mais do que qualquer resultado financeiro. Na semana seguinte, Marta voltou. Não como alguém que entra cabisbaixa, mas como alguém que sabe o próprio valor. Eu a recebi na porta. Cumprimentei pelo nome. Olhei nos olhos e, naquele gesto simples, percebi o quanto eu tinha errado antes. Mas a história ainda reservava algo maior, porque as mudanças dentro da empresa começaram a ecoar fora dela. E o que era para ser apenas uma correção de rumo se transformou em algo que alcançou muito mais gente do que eu jamais imaginei. A volta de Marta não passou despercebida. Em poucos dias, algo diferente começou a circular pelos corredores da empresa. Não era fofoca, era sensação. As pessoas se cumprimentavam de outro jeito. Conversas antes sussurradas agora aconteciam com mais liberdade. Olhares que antes evitavam o meu passaram a me encarar com curiosidade, como se estivessem tentando entender quem eu era agora. Eu também estava tentando entender. Marta trabalhava com a mesma eficiência de sempre, mas havia algo novo. Ela falava mais,
sorria mais e, principalmente, não andava mais como alguém pedindo permissão para existir. Aquilo me ensinava todos os dias. Lucas e Clara continuaram com o espaço de relatos que tinham criado. Que começou pequeno, ganhou força. Pessoas de diferentes áreas começaram a enviar histórias. Algumas curtas, outras longas. Todas humanas. Eles não buscavam visibilidade. Não monetizavam. Não transformaram aquilo em espetáculo. Era apenas um lugar de escuta. E talvez por isso tenha crescido tanto. Um dia, Clara me mostrou uma mensagem que recebeu. Era de uma mulher que disse que, depois de ler aquelas histórias, teve coragem de conversar com o chefe sobre algo que a incomodava há anos. Não houve briga, houve diálogo. Lucas me contou de um rapaz que decidiu agradecer publicamente a uma funcionária da limpeza do prédio onde trabalhava. Pequenas ações, grandes efeitos. Eu observava tudo em silêncio, com uma mistura de orgulho e humildade. Orgulho pelos meus filhos, humildade por perceber o quanto eu ainda precisava aprender. Na empresa, algumas lideranças começaram a me procurar. Queriam entender melhor as mudanças. Perguntavam se aquilo era algo definitivo ou apenas uma fase. Eu respondia sempre a mesma coisa. Não era uma estratégia, era um compromisso. Compromisso com pessoas, não apenas com resultados. Nem todos gostaram. Alguns acharam que aquilo enfraquecia a autoridade, que abrir espaço para diálogo era sinal de fraqueza. Eu ouvi tudo e, pela primeira vez, não precisei convencer ninguém. Apenas segui. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. Não só financeiros, mas humanos. Menos rotatividade, mais engajamento, mais confiança. Era irônico perceber que aquilo que eu sempre temi, tratar pessoas como pessoas, foi justamente o que fortaleceu tudo. Em casa, a relação com meus filhos mudou completamente. Conversávamos mais, discordávamos sem brigar. Eu passei a ouvir de verdade. Uma noite, sentado à mesa, Clara me perguntou algo que me fez pensar. Pai, se tudo isso não tivesse acontecido, o senhor acha que mudaria sozinho? A resposta veio rápida demais. Não, e eu agradeci por isso, porque reconhecer que precisamos dos outros é uma das coisas mais difíceis para quem sempre acreditou que chegou sozinho. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Algo que fecharia esse ciclo de forma definitiva. Não como empresário, não como milionário, mas como ser humano. Durante muito tempo, eu acreditei que legado era algo que se media em números, patrimônio, empresas, imóveis, o sobrenome estampado em prédios ou relatórios. Era assim que eu imaginava o futuro. Algo sólido, concreto, impossível de ser apagado. Mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que esse tipo de legado é frágil demais. Ele depende de mercado, de decisões alheias, de contextos que mudam. Basta uma crise, um erro estratégico e tudo pode desaparecer. O que permanece é outra coisa. Algo que eu só comecei a enxergar depois daquele episódio com Marta. Comecei a rever decisões antigas, contratos, processos internos, relações que eu havia tratado como meramente funcionais. Em cada revisão, eu me perguntava algo simples, mas poderoso. Isso respeita quem está do outro lado? Essa pergunta passou a guiar tudo. Não foi fácil. Houve resistência. Houve erros no caminho. Houve dias em que eu mesmo me peguei escorregando para o velho padrão de controle excessivo. Mas agora havia algo diferente. Consciência. E consciência não permite retorno completo. Em uma dessas noites de reflexão, chamei meus filhos para conversar. Não como pai que ensina, mas como alguém que aprende. Perguntei o que eles acreditavam que realmente importava no futuro. Lucas falou sobre responsabilidade, sobre entender que toda ação gera impacto, mesmo quando não percebemos. Clara falou sobre empatia, sobre olhar para quem quase nunca é visto. Ouvi os dois em silêncio,
com um nó na garganta. Ali estava o verdadeiro legado. Dias depois, tomei uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Algo que eu sabia que marcaria um antes e um depois definitivo. Convidei Marta para uma conversa. Não foi uma reunião formal. Foi na cozinha da empresa, durante um intervalo, um ambiente simples, sem hierarquia clara. Contei a ela tudo o que aquela situação tinha provocado. As reflexões, as mudanças, o impacto nos meus filhos, na empresa, em mim. Ela ouviu com atenção. Então eu fiz algo que nunca tinha feito com alguém naquela posição. Perguntei o que ela achava que poderia melhorar ali dentro. Ela ficou surpresa, hesitou. Depois falou de coisas simples: comunicação, respeito, reconhecimento. Coisas que nunca aparecem em planilhas, mas que sustentam qualquer estrutura. Anotei tudo e coloquei em prática. Não como favor, como justiça. Aos poucos, Marta passou a ser ouvida por outros setores. Não como faxineira, mas como alguém que observava tudo sem ser notada. Alguém que conhecia a rotina real da empresa melhor do que muitos gestores. Aquilo transformou não só a dinâmica interna, mas também a forma como as pessoas se viam. Eu deixei claro que cargos não definem valor. E ao dizer isso em voz alta, percebi que estava dizendo principalmente para mim mesmo. Mas ainda faltava algo. Algo que fecharia essa história de um jeito que eu jamais imaginei quando tudo começou. Depois da conversa com Marta, algo dentro de mim se organizou. Não foi empolgação, nem impulso. Foi clareza. Aquela clareza silenciosa que só aparece quando a gente finalmente entende o que precisa ser feito. Mesmo que dê trabalho, mesmo que desagrade alguns, passei semanas analisando a empresa sob um olhar diferente. Não mais como dono, mas como alguém responsável por dezenas de histórias que se cruzavam ali todos os dias. Histórias de gente que acordava cedo, enfrentava trânsito, deixava filhos em casa, carregava problemas invisíveis e ainda assim entregava o melhor que podia. Comecei a perceber quantas decisões minhas, ao longo dos anos, foram tomadas sem considerar isso. Reuni o conselho, pessoas experientes, números na ponta da língua, visão estratégica afiada. Apresentei uma proposta que causou silêncio imediato na sala. Mudanças estruturais profundas, programas internos de escuta, avaliações que considerassem contexto, não só resultado, treinamento humano para lideranças e algo que ninguém esperava, um fundo interno de apoio para funcionários em momentos difíceis, administrado com critérios claros e transparência. Alguns reagiram com cautela, outros com descrença. Um deles perguntou se aquilo não desviaria o foco do crescimento. Respirei fundo antes de responder. Disse que crescimento sem gente não se sustenta. A votação não foi unânime, mas foi aprovada. Ao sair daquela reunião, senti um peso sair dos ombros. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu finalmente estava alinhado com algo maior do que lucro. Em casa, contei tudo aos meus filhos. Lucas ouviu com atenção. Clara ficou emocionada. Ela disse algo que me marcou profundamente. Pai, o Senhor não está só corrigindo um erro, está ensinando pelo exemplo. Naquele dia, percebi que meus filhos já não me viam apenas como alguém que provia. Eles me viam como alguém que aprendia. E isso mudou nossa relação de uma forma que dinheiro nenhum compra. O espaço de relatos que eles tinham criado continuava crescendo, mas agora, de forma mais madura, eles passaram a moderar com cuidado, evitando exageros, mantendo o foco na reflexão e no respeito. Aquilo se tornou quase um exercício diário de empatia. Uma tarde, Lucas me mostrou uma mensagem simples. Obrigado por lembrar que a gente existe. Não havia assinatura, não havia contexto, mas não precisava. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. E foi ali que percebi que aquela história não era sobre um milionário que demitiu uma faxineira. Era sobre alguém que precisou errar para aprender a enxergar. Mas toda história precisa de um fechamento. E o fechamento
não viria de mim. Viria do tempo. Hoje, quando olho para trás, ainda me surpreendo com a simplicidade do que deu início a tudo isso. Um papel fora do lugar. Um erro pequeno. Um gesto impensado. Durante muito tempo, eu teria contado essa história como um detalhe irrelevante, no meio de uma carreira de sucesso. Algo que não merecia atenção. Mas agora eu sei. Algumas histórias não começam grandes. Elas se tornam grandes pelo que revelam. Meses se passaram desde aquele dia. A empresa segue firme. Cresceu, mudou, amadureceu. Não virou um lugar perfeito, porque isso não existe, mas se tornou um lugar mais honesto, onde as pessoas sabem que podem errar, aprender e continuar pertencendo. Marta continua trabalhando conosco, não apenas como faxineira, mas como alguém respeitada, alguém ouvida. Ela nunca pediu reconhecimento público, mas acabou se tornando referência silenciosa. Não por querer, mas por ser. Às vezes, eu a observo de longe, conversando com colegas, orientando novos funcionários, sorrindo com leveza, e penso em como quase deixei essa história terminar de um jeito totalmente diferente. Meus filhos cresceram muito nesse processo, não só em idade, mas em consciência. Lucas aprendeu que firmeza não precisa ser dureza. Clara aprendeu que empatia também exige coragem. E eu aprendi algo que deveria ter aprendido muito antes. Autoridade não vem do medo, vem do respeito. Hoje, nossas conversas em casa são diferentes. Falamos sobre escolhas, consequências, responsabilidade. Falamos sobre pessoas, não apenas sobre planos e números. E, mais do que falar, eu aprendi a ouvir. O espaço de relatos que meus filhos criaram segue ativo. Não virou moda, não virou espetáculo, virou referência para quem precisava se sentir visto. E isso, por si só, já vale tudo. Às vezes me perguntam o que mudou de verdade depois daquele episódio. A resposta é simples. Eu passei a enxergar quem limpa os corredores antes que alguém chegue, quem mantém tudo funcionando sem nunca ser notado. Passei a enxergar que toda função carrega dignidade e que tratar alguém como descartável diz muito mais sobre quem descarta do que sobre quem é descartado. Se existe uma lição nessa história, é essa. O verdadeiro sucesso não é o quanto você acumula, mas o impacto que você deixa quando passa. O dinheiro pode abrir portas, mas é o caráter que decide o que você faz depois que entra. Errar faz parte. Persistir no erro é escolha. Eu errei, mas tive a chance de corrigir. E essa chance veio através de pessoas. Pessoas que tiveram coragem de me confrontar com humanidade. Pessoas que acreditaram que dava para fazer diferente. Se você que está ouvindo essa história chegou até aqui, talvez ela tenha tocado em algo dentro de você também. Talvez tenha feito você lembrar de alguém que passa despercebido todos os dias. Talvez tenha provocado uma reflexão simples, mas poderosa. E se isso aconteceu, então essa história cumpriu o seu papel. Antes de encerrar, eu quero agradecer de verdade por você ter assistido até o final. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua abertura para refletir junto comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda muito para que possamos continuar compartilhando histórias como essa. Histórias humanas, profundas e cheias de significado. Às vezes, tudo o que a gente precisa para mudar uma vida inteira é aprender a olhar de novo. Obrigado por estar aqui.